Recentemente eu publiquei um vídeo a respeito do tema Querem me civilizar. Só que nos comentários dele eu recebi uma resposta bizarra. E é sobre esse assunto que eu queria discutir com você nesse vídeo de hoje. E para que eu possa te contextualizar melhor, eu vou te mostrar qual foi a capa que eu utilizei para divulgar esse vídeo. Que é esse em que eu disse, querem me civilizar. Com esse fundo em que estão alguns aborígenes, em que as pessoas às vezes costumam ficar incomodadas por ver tanta gente nua e ficam com aquele desejo de querer civilizá-las. E eu acabei escolhendo os aborígenes que são ali da região da Nova Zelândia, porque eu não encontrei os indígenas do Brasil na plataforma do Canva, que é onde eu faço as capas dos vídeos. Mas enfim, a proposta daquele vídeo foi discutir a vida de Abraão, de diversos profetas e principalmente a respeito de Jesus. Porque como a gente sabe, eles não tinham um comportamento tão civilizado e é por isso que acabavam sendo sempre assassinados pela sociedade. Só que eu nem imaginei que poderiam aparecer pessoas que viriam defender a causa dos colonizadores católicos no Brasil. Enfim, diante da pergunta, será que Deus quer que sejamos civilizados? Eu vou ler para vocês a resposta que apareceu no comentário desse vídeo. Foi dito assim, sim, Ele quer. Jesus disse, ide e pregai. Por isso, a grande importância dos jesuítas com J maiúsculo no Brasil. Grande abraço. E aí eu achei muito interessante, apareceu um cara que quis comentar para fazer um proselitismo do catolicismo nesse vídeo, sem ele mesmo ter assistido o conteúdo, porque se tivesse assistido não teria dito uma baboseira dessas. E quando eu me refiro a baboseira, estou querendo me referir a essa ação de colonização cultural que os jesuítas quiseram impor sobre os indígenas no Brasil. E eu acho que é importante explicar que esse tal do ide pregai o evangelho a toda criatura, que aparece lá em Marcos 16, não tem correlação nenhuma com os jesuítas no Brasil. Primeiro porque a gente não vê relatos desses padres jesuítas vindo anunciar o evangelho do reino de Deus com poder. Primeiro porque eles não pregavam o reino, mas sim o catolicismo. Sim, a cultura de Roma que estava sendo trazida à força e empurrada goela abaixo da garganta dos indígenas no Brasil. E além de não ter sido pregado a respeito de um reino celestial, mas sim de um reino nesse mundo, a respeito de um império que queria trazer uma dominação cultural e religiosa sobre todas as nações, pior do que isso é que Jesus ensinou, por exemplo, como a gente vê lá no texto de Mateus 28, no verso 18, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. No entanto, sabemos que os católicos, quando vieram para o Brasil, não estavam preocupados em ensinar a respeito de tudo que Jesus ordenou, mas sim a respeito de tudo que o Papa mandou, a respeito de todas as idolatrias, de todas as tradições religiosas, de todo o costume de se realizar missas, coisa que a gente não vê Jesus praticando. Isso sem falar nos prédios que foram edificados por mãos humanas, templos em que Deus não faz habitação neles. E que todo mundo sabe, ou deveria saber, que na verdade vieram de costumes pagãos, de idolatria, a deuses que não têm absolutamente nada a ver com Jesus. E eu estou querendo dizer com isso que os católicos chegaram no Brasil para impor uma cultura hegemônica em que supostamente a cultura dos indígenas era uma cultura inferior, então eles precisavam ser ensinados, adestrados e civilizados. Outra coisa importante de se notar nesse texto é que o imperativo não é o ide. O verbo que aparece no imperativo nesse texto é o façam discípulos ou simplesmente discipulem. E o discipulado que Jesus ensinou a fazer é levar as pessoas a prestar atenção no que Jesus disse. Isso tem a ver com batizar as pessoas, mas essencialmente a proposta é ensinar tudo o que Jesus ordenou. E aí eu te faço a pergunta, o que os católicos jesuítas ensinaram para os indígenas que foi o que Jesus ordenou? E se não bastasse esse comentário infeliz, depois da minha resposta ele ainda disse o seguinte, dispensados dos apriscos, ainda assim,
Se não fossem os padres católicos jesuítas, você não saberia quem foi Jesus. Bom, aí eu tive que explicar para ele que o Jesus que eu conheci, eu não conheci por intermédio de instituição religiosa nenhuma, seja ela protestante, católica ou qualquer tipo de seita religiosa. Quando eu era pequeno, eu lembro que a minha tia, que hoje é uma ex-freira, ela entregou para mim um livro a respeito de um tema que era Meu Amigo Jesus ou alguma coisa do tipo. E eu me lembro da capa dele até hoje, mas para falar a verdade eu não me lembro de absolutamente nada do conteúdo daquele livro. Eu também cheguei a fazer uma catequese em que a catequista ensinou diversas regras de um monte de coisa que eu não me lembro de nada porque eu não as pratico. E talvez ela tenha ensinado alguma coisa de Jesus, mas eu também não me lembro de nada. E eu estou citando esses exemplos porque muitas instituições religiosas têm essa característica de querer falar sobre um Jesus a qual elas não conhecem. A respeito de um Jesus em que elas não têm nenhum envio da parte dele para fazer absolutamente nada. Então esses religiosos estão falando de um Jesus que é um Jesus histórico, que é um Jesus que está pintado nos vitrais. E disso é uma coisa que eu me lembro, de Jesus carregando uma cruz gigante num vitral. Talvez seja a única coisa mais relevante que eu me lembro a respeito de Jesus, de tudo aquilo que eu aprendi no catolicismo. E foi assim que eu terminei a conversa com essa pessoa que queria defender os padres jesuítas. Eu expliquei para ela que, na verdade, eu nunca conheci Jesus por intermédio da religião dos homens. Essa revelação espiritual é algo que acontece de dentro para fora. É um movimento espiritual, porque Jesus nos ensinou que é o Espírito Santo que foi nos dado para nos convencer a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Não foram dados padres jesuítas, não foram dados livros sagrados, ele nos deu o Espírito Santo e foi por intermédio dele que eu conhecia Jesus. E isso não tem absolutamente nada a ver com as religiões. O que as religiões deveriam fazer é estar pregando a boa notícia do reino de Deus. Isso é o verdadeiro evangelismo. Mas ao invés disso, elas continuam praticando o proselitismo, que é o velho catecismo. Mas se você quiser entender melhor a respeito de qual é a diferença entre esse proselitismo e o evangelismo, então dá uma olhada nesse vídeo aqui e a gente se vê nas próximas palavras. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!